Boa noite a todos e a todas. Prazer recebê-los aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui fazer minha saudação a essa oportunidade ímpar de homenagear esse mestre, Adailton. Eu quero, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao senhor Adailton Medeiros, diretor fundador do Ponto Cine. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até esta mesa de honra, por favor. A pessoa mais importante da noite já está na mesa, não é isso, deputada Laura? Eu queria agora convidar para fazer companhia aqui ao Adailton, aqui na mesa. Convidar aqui a deputada federal, Laura Carneiro, para estar conosco, nossa amiga de muitos anos. Me disse ali que estava super feliz com a homenagem. Prazer recebê-la na nossa casa. Convidar aqui o César Ribeiro, presidente da Rio Filme, representando nesse ato o secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, Adolfo Conder. Convidar aqui o superintendente de audiovisual do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Azevedo, por favor. Vinícius Azevedo. E convidar aqui o subsecretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, Gilson de Barros, para nos fazer companhia. Seja bem-vindo, Gilson, também conosco. Eu quero convidar a todos e a todas para ficarmos em posição de respeito, para cantarmos o hino nacional, que será executado por Pedro Fonseca na guitarra e por Júnior Monteiro no teclado. Agradeço desde já por abrilhantarem esta cerimônia, agradecer os dois músicos pelo carinho de estar conosco. Portanto,
Tem gente que não gosta de bater palma depois do hino nacional. Mas fica aqui a dúvida, Adailton, se bateram palma para o hino nacional ou para o talento dos dois, né? Então, um aplauso ao talento dos dois. Muito obrigado pelo carinho. Vamos tentar aqui fazer um breve resumo da vida do Adailton. Não cabe em muitas folhas, então a gente vai assim, vamos colocar numa só, porque se a gente for escrever todo o que a gente sabe da vida dele e o carinho que a gente tem. Adailton Medeiros é fundador da primeira sala popular de cinema digital do Brasil. Adailton Medeiros, de 56 anos, é um apaixonado pela cultura. É o fundador da primeira sala popular de cinema digital do Brasil, o Ponto Cine, com programação exclusivamente dedicada à cinematografia brasileira. O Ponto Cine é um projeto de difusão do cinema brasileiro através de ações sociais, incluindo cursos, diálogos e festivais. É a única sala de cinema da América Latina a receber o certificado de compensação de carbono. Na bagagem estão 16 prêmios. Em 2019, com os cursos de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tornou-se polo cinematográfico, ampliando seus pilares: produção, exibição, troca de conhecimento e, em breve, distribuição. Considerado o maior exibidor de filmes brasileiros de todo o mundo, o Ponto Cine tirou Guadalupe, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, das páginas policiais para os cadernos de cultura de todo o país. O Ponto Cine foi caso de estudo de 11 universidades e tema de várias monografias e teses acadêmicas. Desde a adolescência, Adailton participa de grupos de teatro, música e poesia, sem falar nos filmes que tanto gosta. Seu amor pela sétima arte, aliás, virou um negócio. O Ponto Cine, um cinema que exibe apenas filmes nacionais. Guadalupe é um bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro. Foi em Anchieta, bairro vizinho, que Medeiros passou toda a sua infância e se envolveu com diferentes grupos culturais. Com apenas 9 anos, montou seu primeiro projetor feito com uma caixa de papelão e um monóculo. Quando tinha 21 anos, mudou-se para Rondônia. Ficou lá por 11 anos, envolvido em diversos projetos culturais e participando do movimento estudantil da região. Posteriormente, Medeiros voltou à Zona Norte do Rio e percebeu um deserto cultural na região que morava. Apesar de frustrado, o carioca demorou um tempo para tentar mudar essa situação. Foi trabalhar por alguns anos na Telecomunicações Aeronáuticas, TASA, até que em 1995 pediu demissão. Com o dinheiro da demissão, Medeiros comprou seu próprio projetor. No ano seguinte, com o equipamento, abriu a Casa de Artes de Anchieta, seu primeiro centro cultural. No entanto, o negócio não foi para frente. Em seguida, Medeiros criou um cinema itinerante. O projeto só com filmes brasileiros. Foi bem sucedido. Algumas das exibições foram no Guadalupe Shopping e chamaram a atenção do dono do local, Rui Paim. Foi ele quem convenceu Medeiros a abrir uma sala fixa no shopping em 2006. Nascia ali, oficialmente, o Ponto Cine. Então, eu quero, Adailton, primeiro, antes de qualquer coisa, te dizer do prazer e da satisfação de poder ter sido o autor do projeto dessa medalha. Eu falava agora, quando gravava para a TV Alerj, que essa homenagem, na verdade, ela vem tarde. O que nós estamos fazendo hoje é, na verdade, corrigindo uma falha do Parlamento do Rio de Janeiro, mas ainda em tempo de poder mostrar o reconhecimento que tem esse Parlamento e que tem o Rio de Janeiro pelo trabalho que você faz. Não é simples, eu tenho aqui
na mesa diversas pessoas que discutem cultura todos os dias. E todos sabem do que eu vou falar. Não é fácil fazer cultura no Brasil. Não é simples vencer as adversidades para fazer cultura no Brasil. Principalmente no teu campo da exibição. Por conta até das ofertas que existem hoje, eletrônicas, por todas as ofertas do mundo da internet, e você manter as pessoas frequentando uma sala de cinema é um desafio muito grande. É sinal de que você tem se dedicado, tem feito um trabalho buscando a perfeição e principalmente a determinação, a vontade de querer fazer bem feito. Olha, seja bem-vindo à nossa casa. Pode ter certeza que você não tem aqui só em mim um fã. Quem está aqui hoje, quem está nos assistindo na TV Alerj, vai estar com a mesma vibração que nós estamos tendo. Parabéns, merecida homenagem, que você sirva de verdade de exemplo para muita gente, para a gente estimular a cultura nesse país, que é tão difícil de ser feita. Parabéns, que Deus te abençoe, te dê aí pelo menos mais uns 100 anos, para você curtir essa medalha Tiradentes e poder envolver as pessoas em projetos como o que você faz aqui. Muito obrigado pelo serviço que você presta ao Estado do Rio de Janeiro. Ok? Só corrigindo aqui, eu já promovi o Gilson. O Gilson de Barros, ele é o gestor do Parque das Ruínas. Mas é vontade de te promover, Gilson, é por isso. Eu queria aqui convidar algumas pessoas para fazer uso da palavra, que conhece bem o trabalho do Adailton, conhece a vida dele, conhece pessoalmente. Tem gente que conhece o Adailton há 30 anos. Não é a deputada Laura, que ela não era nascida ainda. Com a palavra, Gilson de Barros, para sua homenagem. Muito obrigado, uma boa noite a todas as pessoas presentes aqui, aos parlamentares, a essa casa e parabenizar essa justíssima homenagem ao Adailton. Sou suspeito de falar que sou grande amigo do Adailton. A gente se conhece há um tempinho, mais de 40 anos. Adailton, vou contar uma coisa. O cara, quando é empreendedor, acho que ele é desde criança. A pessoa nasce para o que é, né? Adailton, não me lembro, não sei se você vai lembrar. A gente, garoto, 16 anos, 17, o Adailton passava ali na loja da tua mãe, falava assim: cara, eu vou montar um armarinho, vai se chamar Mederix, em homenagem ao meu pai. O cara já tinha essa cabeça de empreender. Isso é uma loucura num garoto que estudou e tal, foi para Rondônia, voltou, a gente estava junto na Casa de Arte de Anchieta, estava junto Aliás, antes, a gente participou de um grupo de teatro chamado Nascente, em Anchieta, que foi realmente uma grande semente para nós todos. Está aqui o Gueba deve estar por aí, o pessoal que trabalhou com a gente no Nascente, que a gente acredita que foi a semente, aqueles grupos de subúrbio, de cultura, que são a semente. Então você vê hoje um cara que a gente está nessa batalha há uns 40 anos, e como bem falou, fazer cultura é dificílimo, e fazer cultura nos subúrbios de qualquer cidade é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. A diferença é que há pessoas persistentes. E é óbvio que você vai aprendendo o modo de fazer e de lidar. Que também é outra coisa, a gente foi amadurecendo, né? Antes a gente era contra tudo, até contra nós mesmos. E você vai aprendendo a ver que tem um monte de gente querendo fazer coisa boa e querendo fazer coisa séria e que tem que somar. Então eu acho que isso foi um grande aprendizado na nossa vida. Hoje ver o Adailton recebendo essa honra, eu me sinto orgulhosíssimo de ter um meu amigo
que batalha, que batalhou e que tem batalhado e que ainda vai batalhar muito, que essa é a nossa sina, pelo cinema e mais amplamente pela cultura. Que quando a gente está falando do segmento cinema, mas quando vê o Ponto Cine fazer trabalho com as escolas, quando vê o Ponto Cine fazer trabalho interiorizando no estado do Rio de Janeiro, isso não é cinema só, isso nós estamos falando de cultura, está mexendo na vida das pessoas. E isso é o grande, eu acho que é o grande mérito desse trabalho do Adailton junto ao Ponto Cine. Queria também parabenizar toda a equipe do Ponto Cine, essa garotada danada que trabalha feito louco. Então, Adailton, querido, maior prazer, uma honra estar aqui recebendo esse carinho, vendo você receber essa medalha e, como ele falou, que seja mais uns 100, não, 100 é demais, que ninguém aguenta, né? Mais uns 70 anos, que venham muitos anos aí, muitas outras medalhas. Parabéns, meu amigo. Convidar agora o Vinícius Azevedo para fazer uso da palavra. Olá, boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa. Gostaria de saudar o querido Adailton pela medalha que ele está recebendo, pelo prêmio que ele está recebendo hoje. Saudar a todos que estão aqui presentes. Feliz de ver o amigo aqui sendo homenageado hoje. Gostaria de também saudar o Adailton em nome do secretário de Cultura do Estado do Rio, Juan Lira. Como é que eu vou começar falando do Adailton, né? O Adailton é um exemplo do audiovisual aqui no Rio de Janeiro e desenvolve um trabalho que é fundamental de abrir essa janela para o audiovisual fluminense, para o audiovisual brasileiro e para o audiovisual do mundo. A formação audiovisual ela é fundamental para a cultura e para um povo, seja ele qual for, né? Através do audiovisual a gente conhece outros lugares, viaja para outros mundos e consegue se projetar para uma outra experiência em que a gente reflete sobre nós mesmos, né? E a gente consegue impactar tantas pessoas no mundo todo, né? Então, o trabalho de quem trabalha com a exibição e exibe os filmes no dia a dia é um trabalho de formação de plateia, é um trabalho importante de uma representação cultural, de uma formação cultural, né? Principalmente uma formação cultural na localidade que o Ponto Cine está, que é fundamental essa presença, assim como é importante a presença no interior do estado, né? Essa janela do audiovisual fluminense, né? E essa janela não é qualquer filme, né? É de possibilitar os realizadores do Rio de Janeiro, os realizadores independentes, terem esse espaço também, que é um espaço fundamental de abraçar os projetos, de abraçar os realizadores. Eu mesmo tive meu primeiro curta que eu fiz na faculdade, exibido no Ponto Cine. Então, também um espaço de representatividade, né? De falar das questões de representatividade. Então, principalmente hoje, em que a cultura e o audiovisual vem passando por uma perseguição que não dá para entender a dimensão que essa perseguição está acontecendo. E é fundamental um momento como esse de estar dando esse espaço de valor para o trabalho que é desenvolvido, né? Eu acho que o Adailton representa muito bem os produtores de cinema e é parte de da história do cinema do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que momentos como esse marcam essa história, deixam um registro dessa história para hoje e para o futuro, né? Seja para mais 100 anos do Ponto Cine, ou seja para mais
500 anos do cinema no Brasil, 1000 anos do cinema no Brasil. Essa história vai estar registrada na história do audiovisual fluminense, né? Gostaria de saudar também todos os colegas da Adailton que trabalham junto nesse projeto e fazem isso realidade. É uma dedicação diária de suor para manter toda essa atividade acontecendo. Então, eu espero que um dia, né, ele que abriu essa janela e disponibilizou espaço para os filmes brasileiros, um dia também a sua história possa estar nas janelas do cinema brasileiro para todo mundo poder conhecer. Muito obrigado, parabéns a Adailton, sucesso. Você sabe que o Vinícius está falando uma coisa, Adailton, essa homenagem feita a você hoje, ele lembrou bem aqui, quem não conhece histórias como a sua, talvez não entenda a necessidade de manter os incentivos que tinham e talvez não tivesse, se conhecesse a fundo histórias como a tua, talvez não tivessem tomado as decisões que tomaram. Nós estamos vivendo um retrocesso no Brasil em termos de investimento. O Vinícius lembrou muito bem. Eu acho que vem em boa hora. Essa homenagem a você vem em boa hora para essa reflexão. Eu acho que o Vinícius lembrou muito bem isso. Tem um cara que não está aqui, Adailton, mas você conhece bem, eu chamo de cara, apesar de ser autoridade. Ele não está aqui, mas mandou um vídeo para nós. Eu tenho certeza que a hora que você ver o vídeo, você vai lembrar aí de muitos anos de história. Vamos ver aqui o vídeo do nosso querido Paulo Ramos. Que veio aqui, né? Olha lá ele. Do ponto cine. Por isso é que fui o autor da lei que considerou o ponto cine patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. Essa é a razão pela qual eu quero cumprimentar o Adailton. A medalha Tiradentes tem um significado muito grande, mas é um reconhecimento ao trabalho que Adailton desenvolve, fazendo com que o ponto cine hoje tenha a representatividade que tem e colabore para a população do Rio de Janeiro, especialmente a juventude, compreender a importância da cultura, a importância do cinema. Parabéns, Adailton, você merece. Aí o Paulo Ramos, muitos anos de mandato, foi deputado federal, depois foi deputado estadual, muitos anos nessa casa, foi quando fez o reconhecimento lá do Ponto Cine, e agora deputado federal, não podia estar aqui conosco hoje. Mais um gesto de carinho que é feito a você, um reconhecimento. Convidar aqui César Ribeiro para dar uma palavra, ele que é presidente da Rio Filme, e está representando o Adolfo Conde, nosso amigo. Boa noite a todos. É uma homenagem calorosa que nós aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura, na figura do secretário Adolfo Conde, nós da Rio Filme nos sentimos homenageados por participar em conjunto de toda essa trajetória, através da lei do ISS, que sempre está contribuindo para que a cultura possa ser colocada no seu devido lugar e podemos caminhar e fazer os projetos que ocorram e possa vir a trazer para o Rio de Janeiro, para o Brasil, tudo que você faz por nós, Adailton. E espero que nessa minha gestão agora, que se iniciou, nós possamos fazer muito mais projetos e estarmos juntos sempre. Meus parabéns. Viu aí o compromisso, né, Adailton? Aí o filme contigo, já viu, olha? Compromisso público, olha. Vai ter recurso, então, hein? Obrigado, César, pelo carinho. Dá um abraço no Adolfo, quando é velho amigo nosso. Passar a palavra para uma pessoa que não gosta de falar, fala pouco. Falo pouco mesmo. Nem está acostumada com
com o microfone em parlamento. Com a palavra a nossa querida amiga, irmã, deputada Laura Carneiro. Bom, primeiro, boa noite. Não é verdade que eu não estou acostumada com o microfone, embora eu não seja uma apaixonada por ele, não, viu? Até porque eu entendo que uma sessão como essa é tão importante que, se eu pudesse, eu estava sentada aí no meio, batendo papo junto com vocês, porque eu acho que isso é um coletivo de pessoas que amam a Adailton e por isso está aqui. Mas eu queria, na formalidade que nos é ensinada na atividade parlamentar, começar saudando sempre, claro, o líder dessa reunião, o deputado Max Lemos, tem um histórico importante no nosso estado, especialmente na cidade de Queimados, mas em toda a Baixada Fluminense, e agora está fazendo um belo mandato como deputado estadual. Mas hoje, quando eu o encontrei, eu disse: o mais importante que você fez até hoje foi dar a medalha Tiradentes ao Adailton. Porque não é o Adailton, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agradecer, ele não está presente, mas agradecer também ao deputado André Siciliano, presidente dessa casa, que não só foi o responsável pela possibilidade de manter o Festival de Cinema desse ano. O Festival de Cinema não ia acontecer, Vinícius sabe disso, com certeza César sabe disso, se não fossem os recursos economizados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, portanto, por todos os deputados, capitaneados pelo deputado André Siciliano, que possibilitou os recursos para complementar o Festival de Cinema que acontece no Rio há anos. Por outro lado, também o deputado André Siciliano acorreu o Ponto Cine, agora, no último momento. A gente está tentando, através da Funarge, de alguma maneira auxiliar para que o Ponto Cine não pare as suas atividades. Bom, César, nosso presidente da Rio Filme, que tem eu diria, uma função não só muito importante, mas especialmente muito árdua, tendo em vista o momento que a gente vive na área de cultura nesse país, para ser assim mais gentil. Vinícius Azevedo, que tem um histórico enorme na área do audiovisual e que hoje se integra a esses parceiros de Adailton. Gilson, que não é só um amigo fraterno, mas é um irmão de vida, que conhece cada passo, cada momento, cada angústia do Adailton, como muitos de vocês aqui. Tiago Salles, que não está na mesa, mas é o diretor de fomento da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que foi, antes disso, um grande, eu diria, o Sancho Panza do nosso principal lutador, do nosso sonhador. E, finalmente, tão o mais importante, a toda a equipe do Ponto Cine, que faz com que o trabalho do Adailton se consagre, apareça e que possa hoje estar sendo homenageado. Claro, e ao nosso sobrevivente Adailton, parabéns por ser sobrevivente, parabéns por transitar nesse que é um dos temas mais dolorosos hoje vividos pela sociedade brasileira. Ponto Cine nasce em 2006, no momento em que a cultura era dada, Max, à cultura era dado um outro crédito, ainda muito embrionário, mas era um sonho possível. Se hoje nós quiséssemos abrir o Ponto Cine, acho que nem o sonhador Adailton conseguiria. O Ponto Cine é socialmente, ambientalmente, absolutamente democrático. Não só são os 16 prêmios. Eu conheci o Ponto Cine num momento muito difícil. Luiz Vieira, que é um parceiro nosso da atividade política, falou: Laura, você tem que conversar com a Adailton. Ponto Cine, em Guadalupe, que todos nós conhecemos, que trabalhamos na área, vai fechar. Mas como vai fechar o Ponto Cine? O Ponto Cine é um espaço
não é do Brasil, não, é um espaço do mundo onde se faz só cinema brasileiro. Cinema nacional, cinema de qualidade. Como é que o Ponto Cine vai fechar? Não, Laura, vai fechar porque não tem dinheiro. Sim, mas e como é que faz? Eu ainda era deputada, disse, vamos arrumar dinheiro. E foi isso que aconteceu. A gente foi lá, fez uma confusão básica. Sérgio Saleitão ajudou muito, que era o ministro. E aí nós conseguimos um convênio. Através de um convênio, que é muito mais fácil passar dinheiro para as universidades do que passar dinheiro via convênio, demora ano e meio, e aí o dinheiro nunca chega, o Ponto Cine ia fechar. E aí nós conseguimos o dinheiro que possibilitava a continuação do trabalho do Ponto Cine. E aí foi melhor, porque o convênio com a universidade, digamos, deu um upgrade no trabalho que já era feito no Ponto Cine. Virou um grande polo cinematográfico, começou a ensinar. Aí não só mais fazia cinema, mas ensinava cinema. Ensinava ao câmera, ao fotógrafo, enfim, vários projetos. Como agora, a gente está discutindo um projeto com a Funarge de discutir as músicas do cinema brasileiro. Olha que coisa muito além do que a gente pode imaginar, e tudo através do Ponto Cine. Bom, e aí esse trabalho, hoje, a gente está brigando, consegui lá um dinheirinho de quando eu era deputada ainda, que a gente roubou de uma outra emenda, fez um cantinho, vamos ver se a gente consegue ainda no finalzinho do ano sair um dinheirinho. O Siciliano também está tentando com a Funarge mais um dinheirinho para sobreviver. E aí a gente para e pensa assim, meu Deus, como é que um povo se desenvolve se ele não tiver cultura? É um misto de formação, a cultura, a educação, que a gente vive falando. Sem isso, um povo não tem identidade. Sem isso arraigado, sem as nossas raças, as nossas crenças, as nossas tradições, sem a nossa cultura, não existe povo. Não tem o que dizer. E aí a gente vive um momento onde... O momento não é assim. É através do audiovisual que você leva a cultura brasileira, que você leva as tradições de cada uma das nossas regiões, que você fala do carnaval, que você fala do samba, que você fala do Bumba Meu Bumbá. É através do cinema que você prospecta isso para o mundo. E aí outro dia eu estava pensando, será que a cultura tinha que estar no Ministério do Turismo ou o turismo no Ministério da Cultura? O que é mais importante? O que transforma mais? É o turismo ou é a cultura que transforma o turismo? Ou é a cultura que contribui para o turismo? Não seria o contrário, então? Quem é o maior? E aí eu fico pensando, que momento é esse que a gente vive? Vinícius, eu estou preocupada com vocês. Tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, Max, que acaba com os fundos. E se acabar com o fundo de audiovisual? Não tem Ponto Cine, não tem superintendência, não tem que aguente, porque a Ancine já não se aguenta. Conseguiram acabar com a Ancine, que não depende do dinheiro do orçamento, que tem o seu próprio dinheiro, que é formado pelos produtores de cinema. E aí? Vamos acabar também com... Quer dizer, acabaram também com a Ancine. Aí eu não podia deixar de dizer, o Adailton é uma forma de resistência a isso. O Ponto Cine é resistência a isso. Cada uma das pessoas que está aqui, que trabalha nisso, é resistência a isso. E aí ontem, foi ontem? Eu já nem sei que minha... Foi ontem. Eu estou ficando gagá, velha e gagá. Mas enfim, ontem teve um movimento, foi ontem, não foi, Thiago? Acho que foi ontem. Um ato da Associação de Produtores Teatrais, lá no Galpão Gamboa, que mais ou menos falou, a PTR, então, Associação Brasileira de Produtores Teatrais, que mais ou menos falou sobre isso. E aí eu queria trazer uma frase para a reflexão de todos nós. Vamos
A ministra Carmen Lúcia, quando foi se discutir em Brasília o que fazer, ela disse assim: censura não se debate, se combate. Para mim, essa frase resume tudo. Porque não é só a censura de dizer, esse filme não vai, aquela peça não vai. É a censura de não entender qual é a importância da cultura para a transformação na vida das pessoas. E o símbolo disso hoje, para mim, Max, é o Adailton. Quando você dá a medalha Tiradentes, você não está dando qualquer medalha. Você está dando a medalha de um mártir para um representante de um setor que hoje está martirizado também. O Adailton hoje representa esse símbolo das pessoas que defendem a cultura, pela cultura, para as pessoas, para o desenvolvimento de cada um dos que acredita nisso. Então, companheira Adailton, e fala aqui uma democrata, do Partido Democrata. Não precisa ser de esquerda, Max, para acreditar em cultura. Não precisa ser de extrema direita para acabar com a cultura. Na verdade, a gente precisa ter um mínimo de consciência democrática, um mínimo de consciência da relevância para todos os países, historicamente, para todos os países do mundo. Se a gente parar e pensar aqui, a gente vai lembrar de Fellini na Itália. Se a gente parar e pensar aqui, a gente pensar na Alemanha, a gente vai pensar numa grande festa, a gente vai pensar no Oktoberfest. E assim a gente vai pensar na cultura de cada um dos povos. A nossa é tudo. É o cinema, é o teatro, é a música, é a dança, são as artes plásticas. E é isso que a gente hoje representa, Adailton. Você não tem noção da importância do dia para você. É isso que você representa. Daqui eu acho que a gente vai inaugurar uma exposição que devia se chamar Cultura, 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 Cultura. Porque o que a gente tem que fazer hoje, a esse companheiro, filho brasileiro que não foge à luta, é continuar lutando, continuar lutando, continuar lutando, para que esse país possa um dia dizer: nós respeitamos aqueles cidadãos como Adailton, que de verdade lutam pela cultura brasileira. Parabéns, querido amigo, conta comigo, o que puder ajudar eu vou ajudar, e obrigada novamente, Max, por essa homenagem. Muito bom. Você pode ter certeza, Adailton, que a ideia é te homenagear mesmo, mas está se transformando numa manifestação, não é? Que é bom, que é positivo. Parabéns. Vamos assistir agora um vídeo institucional do Ponto Cine. Vocês terem uma ideia rapidamente, para quem não conhece o Ponto Cine. Se bem que a Laura fez aqui um retrospecto. O Ponto Cine, ele vem e muda a cara do bairro, né? Fomenta comércio, né? Provoca mudança na cartografia mesmo. As pessoas começaram a cuidar das suas fachadas, das calçadas, de suas casas. Para mim foi uma mudança assim fundamental ter conhecido o Adailton, ter conhecido o Ponto Cine lá em 2009, porque talvez eu tivesse escolhido outros caminhos que a realidade do dia a dia acabam forçando a gente a escolher. Eu sou formado em cinema, cineclubista, exibidor, ou seja, eu sou um cinéfilo, colega do pessoal do Ponto Cine. Ver ele abrindo agora dessa maneira, com a importância toda que ele sempre teve. E, enfim, a única coisa a lamentar é que não existem mais pontos cines espalhados pelo Rio, pelo Brasil. Tomara que venha a existir. Na verdade, é um instrumento de luta que a gente tem para poder, não só com a cultura, com a educação e com o esporte, que é um outro pilar, mas também combater a segurança pública através da cultura e único exclusivamente da cultura. O que me move mais
no Ponto Cine, assim, que me faz continuar, é saber que a gente está conseguindo transformar a vida das pessoas. Parabéns mais uma vez. Bom, agora vamos passar aqui para o momento solene da entrega da medalha Tiradentes. A Tiradentes, que é a mais alta comenda desta Casa Legislativa. Essa comenda hoje endereçada ao diretor fundador do Ponto Cine, senhor Ailton Medeiros, pelos seus relevantes serviços prestados à cultura do nosso Estado e, por que não dizer, à cultura do nosso país. Estavam tímidos, viu? É só... Turma de cultura é assim mesmo, né? Se der um estalo, anima logo. Eu queria passar a palavra ao nosso homenageado, a estrela aqui da nossa noite. E quero deixar uma última colocação, Adailton. O que mais emociona não é... não estamos querendo dizer que a Zona Sul não mereça ter cultura, tem que ter todos os dias. Você andar pelos bairros da nossa cidade, andar pela Lapa. Mas a visão de tratar de cultura no subúrbio, ela tem um valor incalculável. Então a escolha... Eu tenho certeza por ter vivido naquela região, mas principalmente por conhecer a necessidade da cultura naquela região. O Ponto Cine é um exemplo. Uma palavra, a grande estrela da noite, Ailton Medeiros. Primeiro, Max, que quando começa a falar em dinheiro assim, me dá logo vontade de pedir dinheiro. Porque a gente já passa com tanta dificuldade, aí tem o cara aqui com dinheiro, o outro falando de, porra, me arruma uma grana aí. Minha netinha não está aqui hoje, então vou poder fazer isso, vou tirar o óculos. Porque quando eu fico sem óculos, ela fala assim, põe o óculos, vovô. Aí para ler, eu tenho que tirar o óculos. E eu escrevi também o que eu vou falar, por conta de um grande amigo meu, Tiago Salles, que ele não queria que eu falasse dele. O Tiago trabalhava comigo, ele desde os 14 anos, e ele sempre ficava, toda vez que tinha uma coisa para falar, ele, pô, escreve, cara, escreve.
e agora ele está lá no Fomento, na prefeitura. Mas na quarta-feira ele me ligou e falou assim: Adailton, já escreveu o discurso? Eu falei: pô, cara, você está em outra parada, fica na tua aí. Aí eu escrevi. Talvez seja um pouquinho longo, mas é a oportunidade que a gente tem para falar, né? Eu nasci em março de 1963. Quando criança, inventei túneis no monte de terra de embolso do velho Ivo que ficava na sua calçada. Eram sempre 3, 4, até 5 que em algum ponto se cruzavam. Uma espécie de premonição do que seria toda a minha trajetória de vida. Vários percursos, vários caminhos em que algum ponto se cruzaram e ainda se cruzam. Aos 9 anos, inventei meu primeiro projetor. Era de caixa de papelão com uma lente de monóculos. Por conta do feito, tive que inventar também uma película. Sim, era de celulose, mas papel manteiga, de uma bitola empírica com intermináveis tio patinhas como frames, copiados à mão. Por aí também inventei a marca do jornalzinho escolar mimeografado, o 2001. Esse ano era empregado para anunciar o futuro, como na obra-prima 2001, Uma Odisseia do Espaço, de Kubrick. A marca era um ovo com asas de pássaros, óculos e touca de piloto da Segunda Guerra Mundial, com o 2001 escrito na casca. Meses depois entrou no ar pela Rede Globo a novela Cuca Legal. A abertura da novela era com a minha marca, melhor, a do jornal, do jornalzinho. Meu pai tentou provar que era plágio, perdemos. Em compensação, inventaram para mim, por conta do meu invento, o posto de diretor cultural do Centro Cívico Escolar João Alfredo. Tive que me reinventar. Era o meu primeiro e único cargo público até hoje. E, para completar, não era remunerado. Sequer um pirulito, uma balinha ou coisa parecida. Meu pai teve uma loja e nela havia a possibilidade de ganhar algum dinheiro, principalmente em meses especiais. Assim, por exemplo, inventei montar velocípedes para receber percentuais de suas vendas e fazer carreto para entregar compra nos dias que antecediam o Natal. Ao aproximar-se o Carnaval, inventei de produzir caveiras e águias artesanais. Meu irmão está ali, ele que me lembrou isso. Com brocal brilhante e lantejoulas para as capas de bate-bola. Era um sucesso, ou seja, a grana para o sorvete e o refrigerante sempre estavam garantidas. Já com uma namoradinha e participando de um grupo de teatro, inventei de vender refrigerantes em garrafas de cervejas em favela. O pai dela tinha uma Kombi e eu, com meus 14, 15 anos, tinha disposição. Ele dirigia, eu anunciava no megafone e vendia. O negócio deu tão certo que passei a vender também em casa. Meu pai já tinha morrido e eu sentia que a minha família tinha vergonha do meu negócio familiar. Minha mãe arrumou um companheiro, coroa era ilustrador de móveis, inventei de ser seu assistente. Além de arrumar clientes, inventei uma técnica de raspar os vernizes da madeira com um pedaço de espelho quebrado. Lixa só no acabamento. Reduzimos o tempo de serviço pelo menos à metade. Isso me permitia participar dos ensaios do meu grupo de teatro, o Nascente, mas clandestinamente eu fazia parte dos movimentos políticos estudantis. Fui estudar meteorologia. Inventei um futuro movimento chamado Surto e ocupamos como arte o 5º andar do prédio novo, à época no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Covas da Fonseca, o Cefet, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Paralelamente, ganhamos o 3º lugar no Festival Interregional do Rio de Janeiro com o Nascente, o meu grupo de teatro, peça Tribunal de Coisas. Atrás somente de Asdrubal, trouxe o trombone, e Banduendes, por acaso.
cenários inventados por mim e Luiz Antônio Alves, além de algumas músicas solo. Não demorou muito, inventaram-me militar, tornei-me 3º sargento da Marinha. Dado baixo e reinventado, inventei de ir para a Amazônia aventurar-me no sonho das veias abertas da América Latina, justamente quando explodiu o slogan do último presidente general no Brasil, plante que o João garante. Ah, Eduardo Galeano, a juventude. Formei base no sul de Rondônia, numa cidade chamada Vilhena, e sem nunca ter pensado em invenções, inventei o projeto Meu Valor, que além de ensinar as famílias dos camponeses a tomarem remédios para o tratamento da malária, organizava-as politicamente. Assim foi criada a Cooperativa das Fofoqueiras, inicialmente com 12 tanques rudes, um de costa para o outro, de forma que as lavadeiras, essas sim, ficavam uma de frente para a outra, a fim de botarem os assuntos em dia. Não demorou muito, seus maridos, ex-derrubadores de árvores, peões de madeireiras, foram contratados como passadeiros e seus filhos entregadores de roupas em trouxas em bicicleta. Fofoca no norte, para quem não sabe, é onde está o veio do ouro, em um garimpo, capaz de aglomerar vários garimpeiros em busca de prosperidade. A cooperativa era uma verdadeira fofoca, era o veio do ouro daquelas famílias, tanto que gerou um bairro com construção em sistema de mutirão, porém com rede de esgoto e água, uma escola com aulas de artes e reforço para os alunos. Inventei de dar aula na Escola Marechal Rondon, matemática e física, mesmo trabalhando num aeroporto como meteorologista. Acharam que eu era simpático e criativo, chamaram para trabalhar numa rádio, a única da cidade. Reinventei-me como radialista e comunicador. Que poder tem o rádio? Passamos a pagar a conta de luz sob juízo. A energia era racionada em 2 horas apenas. São Paulo doou 2 geradores a óleo a Porto Velho. Fechamos a BR-364 e um teve que ficar em Vilhena. Lógico, meu emprego foi para o brejo. Das transmissões com modulação em amplitude, passei ao papel impresso. Fui convidado para dirigir um dos 2 únicos jornais da cidade e tive que me reinventar. Minha cabeça no futuro e a impressão em máquina do passado, tecnologia surgida em 1884, na Alemanha, a linotipo. Ela fundia chumbo a 270 graus em bloco a cada linha de caracteres tipográficos. Isso quando já estávamos na fase pré-digital. Era um conflito, seus proprietários não mudaram e eu tive que me mudar. Reinventei-me compondo jingles comerciais e para campanhas políticas, enquanto minhas canções venciam festivais nas vozes de Miléo e Paulo Alberes. Reinventei-me criando o hino municipal da cidade, uma revista semanal a 7 dias da Amazônia, um ateliê de pintura e uma galeria para vender as minhas obras. Reinventei-me com os meus quadros indo para a Europa e Arábia. Ouvi de Tataré, líder nambiquara, amigo e irmão, que terra de índio é onde nascem seus filhos e aonde são enterrados seus ancestrais. Foi preciso, mais uma vez, me desinventar-me para inventar-me de novo, voltando para Anchieta, bairro em que nasci, no subúrbio carioca, onde nasceram as minhas filhas e foram enterrados bem próximos em Ricardo de Albuquerque, meu pai, minha avó, meus parentes. Voltei, mesma época e universo diferente, de um aeroporto de poucos recursos para o mais moderno do país, da operação da burocracia, da operação para a burocracia, que saco. Só velha guarda, cabide de emprego, de ex-militares da aeronáutica. Nada a fazer a não ser reclamar da falta de aumento salarial por nada que se fazia.
Cláudio Mota, jornalista de ecologia do Globo, meu amigo do tempo da turma de meteorologia, ofereceu-me o cargo de coordenador cultural da sua revista Vitamina e Saúde. Mas para isso eu tinha que fazer todas as entrevistas com especialistas em medicina ortomolecular. Putz, reinventei-me de novo. E ainda encaixei como diretor de fotografia o meu amigo César Alves, na época mais por suas maluquices que por seu talento. Inventei um fotógrafo fodástico. Reinventei-me novamente inventando a Casa de Arte de Anchieta, estreada com Anchieta é o Bicho, que contou com uma rede de colaboradores na brodagem, onde, além de exibirmos filmes, trouxemos o Zoomóvel, o Museu Volante da Fundação Parques e Jardins, espetáculos de teatro com o grupo Mimos, contação de histórias com Tony Vargas e shows de músicas com o Neguinho da Beija-Flor e o grupo Garganta Profunda, que revelou Paulinho Mosca. Reinventei-me ao vencer o concurso de bolsas Rio Arte na categoria Vídeo, Anchieta, uma breve história no tempo. Stephen Hawking estava em alta e Anchieta era, e ainda é para muitos, um buraco negro. Reinventei-me ao criar a Rádio Virtude, a rádio comunitária Virtude FM, com Zé Suzarte, tendo como carro-chefe o radialista André Barreto, um dos poetas que mais admiro. Que fase linda! Campanha de escovação de dentes com a equipe do Dr. Marco Aurélio na favela do Tatão. Teatro e música nas calçadas, cinemas nas praças e escolas, conversa afinada, show de múltiplos talentos, projeto agregador das diferenças. Reinventei-me no movimento Lona Cultural Já, na tomada da Praça Inácio Gomes, nos braços do Bloco do Boi, no enredo em homenagem a Carlos Zéfiro, no projeto Muros Coloridos, uma das coisas mais bonitas que produzi. Reinventei-me, está ali o Roberto Tavares, que não deixa mentir. Reinventei-me com a Lona Cultural Carlos Zéfiro, a Lona de Anchieta. Era capaz de unir os dois lados do bairro e atrair muita gente de outras localidades da cidade e de fora dela. Como na época, no piscinão de Ramos estava em alta, a ponto de chegar na TV pela teledramaturgia, com o seu jargão viralizado analogicamente, na Lona o parafraseamos. Cada projeto realizado era um flash. E olha que eram muitos. Quantos mergulhos! Era o reencontro com o meu amigo Gilson de Barros, líder do Nascente e um dos meus maiores mestres. No entanto, tudo era muito frágil, como ainda é. Estávamos todos nós nos holofotes políticos, éramos problema e fomos cuspidos. A primeira distensão do modelo de cogestão comunidade-governo ou governo-comunidade. Isso nunca ficou muito claro para mim. Reinventei-me graças ao cineasta Alberto Graça. Fui convidado para o projeto Cinema em Movimento. Dei o máximo que pude. Explorei universos jamais inimagináveis, de público de mais de 1000 pessoas na Escola das Irmãs, em Anchieta, a um público mínimo, porém super importante, de pacientes terminais no Hospital Pedro Ernesto e de surdos no INES, Centro Nacional de Referência na área da surdez no Brasil, que fica em Laranjeiras. Fantástico. Esses extremos levou à minha saída, forçada, lógico. Ponto Cine, o maior projeto da minha vida, surgiu justamente em função de uma exibição do projeto Cinema em Movimento no Guadalupe Shopping. Com o auxílio da Rio Filme, da Petrobras e do Rui Paim, proprietária da M2 e dona do shopping, inventei a primeira sala popular de cinema digital do Brasil. O único cinema da América Latina a receber o selo Carbono Livre, o maior exibidor de filmes brasileiros do mundo. E o Ponto Cine, com sua plateia, sempre me reinventaram. Como aprendi e aprendo. Esse cinema de 73 lugares é o mais premiado do país e tem a maior plateia para a cinematografia brasileira.
Após 13 anos de muita luta, com mais de 800 filmes exibidos para mais de 250 mil pessoas, 16 prêmios, dentre eles o Faz Diferença do Jornal Globo, atuando em 248 escolas públicas com os seus mais diversos projetos criativos, em 34 cidades do estado do Rio de Janeiro e 6 nos estados de Pernambuco, Santa Catarina e Distrito Federal. Ao atingir uma mídia espontânea de mais de 130 milhões de reais e ser estudado por 11 universidades, tornou-se patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro, graças ao deputado federal Paulo Ramos, à época estadual. Agora o Ponto Cine vem cumprindo outro desafio, o de polo audiovisual. Concurso de formação atestado pelo IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, graças à nossa querida madrinha, Laura Carneiro, nossa parceira que pegou a gente pelo braço e hoje leva a gente para tudo quanto é lugar. Com isso, passamos a produzir filmes como parte do legado da extensão do IFRJ e em breve estaremos distribuindo, cumprindo assim os 3 pilares da cadeia produtiva cinematográfica: produção, distribuição e exibição, somados a mais um, o de sustentação do polo, a formação através da troca de conhecimento. Nessa trajetória de sucesso, ganhei muitos prêmios, recebi medalhas e homenagens de reconhecimento público. Enfim, uma vida dedicada à arte, à educação, à sociabilidade, à crença numa civilização melhor. Escrevi vários artigos para jornais e revistas, lancei 2 livros, um coletivo de ensaios e artigos de baixo para cima, coordenado pela incrível professora da Fundação Getúlio Vargas, Eliane Costa, ex-gerente de patrocínio da Petrobras, e a talentosa produtora Gabriela Agostini, pela editora Aeroplano. E o outro de ficção, Espelho de Narcisópolis, na era da selfie, pela Autografia, que está sendo adaptado para o cinema. Como dramaturgo, tive 4 peças minhas encenadas: Fábula, Justina Fiel Leal, Aparecida, o musical da Padroeira, e o Boca do Inferno. E numa nova invenção, virei carnavalesco e criei 2 enredos, o de 2019 e o de 2020 para a minha escola de samba do coração, a Império Ricardense, que sem sombra de dúvida será campeã em 2020. De Carlota Joaquina Bacurau, nosso cinema deu show e virou carnaval. Várias invenções. Mas o subúrbio que tanto amo, que reinventa todos os dias, e pelo amor que tenho a ele, e especialmente ao bairro onde eu nasci, inventei talvez o maior museu interativo e colaborativo das redes sociais, o Memórias Afetivas de Anchieta, um grupo que hoje conta com mais de 20 mil integrantes, onde cada morador ou ex-morador conta a sua própria história, posta fotos e expressa a sua relação afetiva com o bairro, onde ele é objeto e protagonista ao mesmo tempo, sem a necessidade de um terceiro para legitimá-lo. Relatos e imagens riquíssimos às próximas gerações. A gente passa a vida inteira perseguindo a história, sonhando que um dia nossos netos irão ler algo sobre a gente nos livros futuros. Porém, às vezes, a história lhe pega de surpresa e adianta as gerações. No último dia 3, tive a surpresa em saber do tema da redação do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Milhares de jovens participaram do exame e muitos deles citaram como modelo de democratização do acesso o nosso vitorioso Ponto Cine. Fiquei muito feliz. Mas teve uma jovem em especial que me emocionou demais. A minha filha mais nova, Isabela Medeiros. Vejo como ela iniciou a sua redação. Na frase Arroz, Feijão e Cinema, do produtor cultural Adailton Medeiros, feita como slogan do Ponto Cine, traz como mensagem que o cinema deve fazer parte da rotina dos brasileiros. Não preciso nem dizer que fui às lágrimas. Foi difícil segurar a onda, confesso,
talvez o maior prêmio da minha vida. Gostaria muito de intitular esse texto como A Insustentável Leveza do Ser, mas Kundera foi mais rápido. Por pura invenção, optei por A Sustenida Dor de Inventar-se, calejado de saber que adjetivo não se flexiona, mas eu dobrei. A cada reinvenção, eu renasci. No entanto, jamais poderei esquecer que, para renascer, tive que morrer. Também várias vezes. Somatizei dores, remoí angústias, adoeci e cheguei ao estágio máximo, maior, de uma depressão. Aquele cruzamento de túneis que não mais reconhecíveis, inidentificáveis, um monstro que lhe amedronta, um vampiro que lhe rouba as energias, um sopro que lhe empurra para saltar fora da ponte da vida, apropriando-me do verso de Cabral de Melo Neto, poeta da educação pela pedra. A vida é dura. Como é sostenida essa dor de inventar-se? Aguda, sempre meio tom acima. Queria ser só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Melodia, ponto. Não escolhi ser harmonia, preciso me reinventar como arranjador, maestro de novos encantos. Essa solenidade para mim está sendo um combustível, um gás, para eu nunca desistir de me reinventar. É uma seta, como diria o poeta Ali Salomão, um sinal indicando que continuo no caminho, e no caminho certo, o da utopia. Talvez a única ambição que tenho e que não abro mão de tê-la. Compartilhando com todos os amigos e amigas que aqui estão, quero dedicar essa medalha a uma pessoa muito especial, a pessoa mais forte e corajosa que conheci em toda a minha vida, Dona Wanda Aparecida, minha mãe. Mulher que dedicou a vida aos filhos e que segurou a nossa onda em todos os momentos sem fraquejar. Agradeço muito ao deputado Max Lemos por me conceder a honra em receber a maior condecoração desta casa, a Medalha Tiradentes, personificação simbólica do nosso herói maior. Agradeço a vocês que aceitaram o convite e me honrar compondo essa mesa. Gilson, César, Vinícius, a Laura. Agradeço a todos que vieram me prestigiar nesse evento, família, parentes, amigos, parceiros e admiradores, todos sem fim. Mas não posso deixar de agradecer, especialmente, a equipe Ponto Cine. Essa galera é o que há de melhor. Sem ela, seria muito impossível chegar até aqui. Desejo a todos vocês, muito arroz, feijão e cinema, porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. Obrigado. Lindo, falaram lindo. Lindo, não sei. O Gilson está falando que o lindo foi para ele. Tá certo. Ai, ai. Linda noite. Eu quero convidar aqui os nossos membros da mesa, porque senão depois a galera levanta ali e fica mais difícil para a gente fazer uma foto oficial. Todos em pé, como é que é? Deixa eu descer, né? Não, você pode ficar em cima.
Posso? Não é feio, não. Lá, ó. Lá. Ah, lá em cima. Foi. Já deu um ok lá. Você viu, ok? Eita, vai pegar o... Eu gostaria de convidar a todos para a abertura da exposição sobre os 14 anos do Ponto Cine. Está sendo realizada aqui no Salão Nobre. Fica aqui no 3º andar, quando saírem por aqui à direita. Subidinha aqui, tem a escada aqui do lado, para conhecer um pouco da história do Ponto Cine. Então, ao terminar a sessão solene, queria convidar todos para a gente fazer a abertura dessa exposição, onde tem boa parte da história do Ponto Cine. Meus amigos e minhas amigas, agradecer a presença de todos, uma noite memorável, repito aqui, não só de homenagem, mas de reflexão, pelo momento que passa o audiovisual no Brasil. Fica nessa homenagem ao Adailton, particularmente a minha indignação. Depois de tantos avanços, o Brasil está retroagindo. Então, a resistência do Adailton é a significação de que nós precisamos também, usando o termo que ele usou aqui dezenas de vezes, reinventar ou nos reorganizar na questão audiovisual no Brasil, na questão da cultura no Brasil como um todo. Noite memorável, quero agradecer a todos e a todas. Depois dessa justa homenagem, declaro, antes de declarar, agradecer a toda a equipe que está aqui, começando pela TV Alerj, agradecer e parabenizar o Alvacelli, que é meu chefe de gabinete, com toda a equipe, porque todos os dias nós ficamos assim raciocinando aquelas pessoas que marcam a história do Rio de Janeiro para homenagear, e tem que ser justo. Nós estivemos ali analisando caso a caso e pude ver a admiração do Alvacelli e de várias pessoas que eu conheço, a admiração que tem pelo Adailton. Isso de infância, e isso é muito bacana ver essa relação. Fazer aqui justiça, agradecer a toda a equipe. Nosso cerimonial sempre muito organizado. Puxaram minha orelha só uma vez, então não vou ficar de castigo. Ô Marcos, só quebrando o protocolo antes de você encerrar, é muito legal também frisar, porque foi muito divulgado, e sempre é muito divulgado, que os artistas mamam na teta da Lei Rouanet, né? E que fique bem claro que vários setores, todos os setores no Brasil, setores produtivos, eles recebem subsídios, né? E essa nossa teta está muito murchinha, porque ela não chega a 3,2% do orçamento. É isso. 0,4. Adailton, 0,4 hoje. 0,4. Diminuiu mais ainda a minha teta, mas tudo bem. Agradecendo a todos e a todas, convido a todos para a abertura da exposição no 3º andar. Declaro encerrada a sessão solene. Muito obrigado.